Oi, pessoal. Neste vídeo aqui, eu vou esclarecer algumas dúvidas que chegaram, né, para quem é mais próximo. E eu acredito que quem está acompanhando as aulas aí também deve ter essas dúvidas, né? Porque assim, você falou sobre a ressurreição. Então, nós vimos que as primícias da ressurreição foram Jesus Cristo, as primícias, né, Coríntios. Depois de Jesus Cristo vem a ressurreição dos mortos em Cristo, como Paulo disse, não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, né? E que nós que estivermos vivos, de modo algum precederemos os que já dormem, né? Então, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois de Jesus, né? Que é a nossa primícia, foi a nossa primícia. E esses mortos ressuscitarão e irão se encontrar com Jesus nas nuvens. Os que estiverem vivos serão arrebatados. E todos iremos estar com o Senhor nas nuvens. Não é a segunda volta de Cristo. A segunda volta de Jesus, ele vai voltar no Monte das Oliveiras. Vai pisar na terra e vai ficar aqui 1000 anos. Ok? Então não confunda. Arrebatamento só a igreja verá. Só a igreja sentirá esse subir de Deus, né? Junto com os que ressuscitaram. Bom, depois dos mortos em Cristo vêm as duas testemunhas de Apocalipse. Os dois profetas que foram mortos e os corpos deles ficaram 3 dias e meio, não é isso? Na praça da grande cidade, conhecida espiritualmente como Sodoma e Gomorra, e no qual o seu Senhor foi crucificado. Ora, o seu Senhor que foi crucificado, o Senhor da cidade, o Senhor de Jerusalém, né, é Jesus. E óbvio, a cidade é Jerusalém. Espiritualmente conhecida como Sodoma e Gomorra, você que ouviu os outros vídeos, Sodoma porque é uma terra de prostituição, né? O mundo transformou Jerusalém numa cidade de prostituição. E de Egito porque é de muitos deuses. Eu preciso falar aqui quantas religiões, quantos deuses estão em Jerusalém sendo representados? Bom, as duas testemunhas subirão, irão para o céu, né? E a partir daí, muitos darão glória a Deus. Ou seja, mostrando que haverá provavelmente conversões durante a grande tribulação, né? No final da grande tribulação, Israel clama pelo seu verdadeiro Deus, porque vai estar cercado de todas as formas. Nós vamos ver isso em aula específica, né? Estou adiantando para resolver a pergunta da pessoa. E quando Israel clama então pelo nosso Deus, pelo seu Deus verdadeiro, o Senhor Jesus volta. E quando ele volta, ele reina por 1000 anos nesta terra. Ok? Durante esses 1000 anos sobre a terra, Jesus Cristo terá um reino de justiça, restaurará todas as coisas, né? E a Bíblia diz que ele reinará com um cetro de ferro e que o seu reino será um reino de justiça. A igreja de Jesus Cristo vai voltar com ele. Os que morreram na grande tribulação, como você viu nas aulas anteriores, também voltarão com ele. E reinarão esses 1000 anos com Jesus nesta terra. O centro do governo desta terra será Jerusalém. Então Jesus vai espalhar a sua igreja, não é? E esse mundo que tanto desprezou os cristãos verdadeiros, aqueles que andam com Cristo, né, que deixaram de promover fulano por exemplo, desembargador, né, aquele irmão que era juiz, porque ele é cristão. Não, esse cara é cristão, esse cara, aquele jornalista que não podia fazer uma matéria mais, né, inocente, mais bela, mais pujante, mais, né, edificante. Agora esse mundo vai ter que engolir os cristãos, né, porque os cristãos é que vão dar as ordens. Essas ordens virão de Jerusalém, entendeu? E o mundo vai prosperar de uma tal forma, a medicina e tudo mais, que a Bíblia diz que aquele que morrer jovem no milênio vai morrer com mais de 100 anos. Nós vamos ver tudo isso em aulas
mais à frente, passo a passo, gente, devagar. Mas veja bem, então eu falei que as duas testemunhas ressuscitaram, os mártires da grande tribulação ressuscitaram e voltaram para reinar com Cristo, não é isso? E que depois disso veio a ressurreição das pessoas que morreram sem Jesus, né? E abriram-se os livros, está lembrado? Nos livros estão contidas todas as obras dessas pessoas, elas foram julgadas e condenadas para o lago de fogo, a Geena. Está lembrado? Ok. Mas aí alguém perguntou assim, e quem morre no milênio? Não na grande tribulação. Na grande tribulação, quem morreu volta com Jesus no milênio, salvo, né? E quem morre no milênio? Como é que fica a ressurreição dessa pessoa? Ah, é essa a sua dúvida. Bom, eu vou esclarecer a sua dúvida. Mas antes, eu quero comentar um fato aqui, que eu acho que é importante. Os cristãos dão muita força a Satanás, né? E Deus colocou no meu coração de preparar uma aula só sobre ele. Porque a gente tem que colocar Satanás no canto dele. Qual é o canto dele? O lugar dele, tá? Então eu vejo as pessoas dizendo assim, não fala dele não, porque tenho medo que ele, né? Ele vai vir, vai me contra-atacar, vai, né, criar um caso nos centros de encosto aqui no mundo. Né? Ele é o cara, não, eu faço e tal, aconteço, é bruxaria, é não sei o que, nego morre. Ele faz uma propaganda de si mesmo que olha, entende? É de tirar o chapéu. E realmente, para quem não tem Jesus, ele é o príncipe deste mundo. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevalecem, ele não entra nem 1 milímetro dentro do templo de Deus que sou eu e é você. Se você tem o Espírito, templo de Deus, igreja de Deus, vamos ver isso aí na Bíblia, tá? Se ele é o cara assim mesmo, como ele prega aqui no mundo, não é isso que ele diz? Olha só, Apocalipse capítulo 20, verso 1. Eu vou ler, tá? Marca aí na sua Bíblia. Ó, tudo que eu falar aqui, se eu não provar na Bíblia, você pode me escrever que eu desminto aqui, tá? Mas se eu provar na Bíblia, dá glória a Deus e ensina a outros, certo? Nessa simplicidade, né? Que a gente precisa de dinheiro para falar de Deus, não. Aparelhos de som caríssimos, né? Horários na mídia televisiva, caríssimos. Nós precisamos do Espírito de Deus. E a coisa flui. Apocalipse capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo. Ó, já surgiu aqui uma figura. Desceu do céu um anjo, que tinha a chave do abismo. Lembra do abismo? E uma grande cadeia na sua mão. Uma cadeia, uma algema, uma corrente, algo que prende, uma cadeia. Uma coisa para prender, cadeia. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo. Olha só para onde ele foi. Está lembrado do abismo? Está lembrado do seio de Abraão? Está lembrado do lugar de tormento e do abismo? Olha para onde ele foi, para o abismo. Lembra do endemoniado de Gadara? Da legião, na terra dos Gadarenos? Lembra? Não rogo-te, Jesus, que não nos mande para o abismo. Olha para onde Satanás foi. Lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. Até que o milênio se acabe. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Gente, quantos anjos desceram aqui mesmo? 1 trilhão de anjos para prender a fera?
12 legiões de anjos, como Jesus disse, que se fosse necessário, se ele quisesse, ele poderia pedir 12 legiões. Foi isso? Ah, não. A minha Bíblia tem 1.400.000.000 é isso? De anjos descendo para segurar o cara? Hã? Um anjo. Um anjo desceu. Ele esperneou, ele não vai se entregar? Não quero saber. Chega de estripulia, Satanás. Chegou a tua hora. Amarrou ele, meteu as cadeias nele e jogou ele no abismo. Um anjo. Olha, para pensar comigo. Um anjo. Você imagina agora o poder de Deus? Deus tem miríades e miríades, milhões de anjos. Imagine o próprio Deus, o poder dele que cria tudo isso. É para você dar glória a Deus mesmo aí. Zilhões de trilhões de milhões de anjos enchem os céus. Bastou um para prender a Satanás e jogar ele no abismo. Você tem o nome de Jesus na sua boca. Em meu nome expulsarão demônios. Não é no nome de anjo nenhum. É no nome de algo muito mais poderoso. O nome do Deus Altíssimo. E o nome dele é Jesus. É muito maior do que o nome desse anjo que desceu aí. A partir de hoje, viu? Sentiu Satanás na sua vida querendo trancar os seus caminhos. Ordena, sai daqui. Em nome de Jesus. Tira a mão da minha vida, tira a mão dos meus negócios, tira a mão da minha família, tira a mão da minha saúde, tira a mão de cima da minha igreja. Em nome de Jesus. Porque o profeta diz, eu vou fazer uma matéria, que Satanás hoje é cinza sobre a terra. Cinza, pó. Assuma a sua identidade em Cristo. Você tem autoridade para expulsá-lo. E nada, de forma alguma, te causará dano algum. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Bom, eu tinha que falar isso aqui, né? Porque eu estou cansado de ver gente aí com medo de trabalho, de bruxaria, de nos... Que conversa é essa? Basta um anjo para prender Satanás. Quanto mais para desfazer um trabalho desse, o dedo mindinho de um anjo, se fosse o caso. Mas nós não precisamos de anjo, nós temos o nome de Jesus. Se Jesus vai usar anjos ou não, aí é outro problema. O que importa é que nós temos o nome do Deus vivo para usar contra ele. Use. Agora, voltando ao assunto. E quem morre no milênio? Eu não falei, não foi? Só falei dos que morreram na tribulação. A Bíblia responde, gente. Quem morre no milênio também vai ressuscitar. Né? E também terá o mesmo tratamento que a igreja teve sobre ser galardoado. Por que eu digo isso? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Né? Alguém que recebeu Jesus, né, o sacrifício de Jesus, foi salvo e se fez boas obras com boas intenções, com sinceridade, ainda vai receber galardão, quanto mais quem deu a vida por Jesus, gente. Oh, gente! Mas vamos ver na Bíblia, tá? Porque as minhas palavras são pobres, né? Mas vamos ver lá na Bíblia. Olha aqui, ó. Abre aí Apocalipse 20 novamente. Tá certo? Olha aqui, ó. Eu quero ler para você desde a ressurreição dos mártires. E é preciso que eu leia para você compreender, tá bom? E aí eu vou lendo o resto. Aí você vai me acompanhando. Verso 4, 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles a quem foi dado o poder de julgar. Olha, aqui vem os mártires, olha. E vi as almas daqueles que foram degolados. Por quê? Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Né? Estavam dando o testemunho de Jesus. E a palavra de Deus. Continuando. E que não adoraram a besta nem a sua imagem. Então aqui é a grande tribulação. Tá?
e não receberam o sinal na testa nem na mão. Então não tem mais dúvida. Foram as pessoas, né? Vi as almas, né? Dessas pessoas. E não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram. Olha, ele estava vendo as almas e eles ressuscitaram. E viveram. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Receberam seus corpos de volta, vieram com Jesus, a igreja também vem, tá? Olha o verso 5. Mas os outros mortos, olha, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Até quando, gente? Os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Lembra que a primeira ressurreição tem várias fases? Gente, que outros mortos foram esses que não reviveram? Até que se acabaram os 1000 anos. Aqueles que tinham morrido sem Jesus, porque até agora nós só falamos da ressurreição, daqueles que estão salvos com Jesus, não é? E eles ressuscitaram. Até agora. Mas por que a Bíblia fala que os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se acabaram? Porque no milênio morreram pessoas sem Jesus também, pasme. Tem gente que não vai aceitar Jesus lá. E a Bíblia fala, mas em aulas posteriores. Eu digo. E também morreu gente que recebeu Jesus no milênio. Vamos ver isso na Bíblia? Bora. Versículo 6, ó. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado, né? Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Ó, aqui está, ó, a bênção. E reinarão com ele 1000 anos. Então, na primeira ressurreição, nós temos Jesus, lembra? Os que morreram em Cristo, as 2 testemunhas e os mártires do milênio. Estes reinarão com Cristo. É uma promessa, é uma bênção. E os que morreram no milênio? Não ressuscitaram até que terminou o milênio. Lembra aqui do versículo? E quando é que eles ressuscitaram? Vem comigo na Bíblia para você ver que coisa maravilhosa. Vamos lá. Capítulo 20, verso 11. E vi, em diante, um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Eita, meu Deus, vai ser uma coisa tremenda isso aí. Né? Quem estava sentado no trono era o próprio Deus. E vi quem? Quem que eu vi? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Gente, vi os mortos, grandes e pequenos. Quem eram esses mortos? Quem eram? O pessoal que recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador já havia ressuscitado antes do milênio. Sim ou não? Ok. Primeira ressurreição. Mas os outros mortos não ressuscitaram até que terminou o milênio. Aqui ele vê os mortos, grandes e pequenos, inclusive os que morreram no milênio, esteja salvo ou não, e todos os que nasceram desde Adão, tá? Vi os mortos, ó. Quantos ele viu? Todos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha esse versículo agora. E deu o mar os mortos que nele havia. Olha que coisa. Ressurreição.
e a morte, olha aqui, gente, a morte e o inferno, que são coisas diferentes, deram os mortos que neles havia. Ressurreição final. A morte que tinha algumas pessoas com ela, ela disse, está aqui, devolveu. Ora, se alguém estava debaixo da propriedade da morte e agora não está mais debaixo da morte, não está mais morto, ele está o quê? Exatamente, ele está vivo. Aqui já passou o milênio. E olha que coisa bonita. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E o que aconteceu com eles? Foram julgados cada um segundo as suas obras. Presta atenção. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, na Geena. Então ninguém mais está morto. Ninguém mais está na morte, porque a morte está destruída. Não há mais como alguém morrer a partir daqui. E quem estava morto, a morte deu conta dele. Outra ressurreição. Mas a Bíblia é tão profunda, é tão maravilhosa, que a Bíblia diz assim, não apenas os que estavam mortos, mas também os que estavam no inferno. O inferno deu conta, o Hades. Lembra daqueles que morreram? Sem Jesus, desde a época de Adão, ressuscitaram aqui. E saíram de lá do Hades. Saíram e foram para a presença de Deus, de quem fugiu os céus e a terra. Isso é tão tremendo que eu chego a me assustar como ser humano. Porque o céu e a terra fogem da presença dele. Imagine esse julgamento, essas pessoas condenadas. Que coisa, meu Deus, que coisa tremenda, que coisa extremamente forte diante de Deus, assim sem ter nada para ocultar. Né? Porque veja bem, você e eu somos corajosos, né? Chegamos diante de Deus, Ele é meu Pai, cantamos, abraçamos, né? Glorificamos, vamos à igreja, lemos a palavra, choramos, que maravilha que é Deus, não é isso? Mas sabe por que nós somos assim? Porque nós temos Jesus. Tira Jesus dessa equação. Tira Jesus e experimenta chegar diante de um Deus todo-poderoso e santo. Tira Jesus como seu intermediário, para ver se as suas pernas não começam a tremer agora. Você imagine essas pessoas aqui, que são tiradas do inferno e colocadas diante de um Deus de justiça agora, sem Jesus no meio para defendê-las, com os seus pecados que não foram perdoados. Você que está me ouvindo, fuja disso. Fuja. Receba o perdão gratuito de Jesus. Receba o amor de Deus por você. Receba, isso não é religião, isso é a verdade. Isso aqui vai acontecer. Receba Jesus como seu substituto, porque era para você ser condenado. E ele foi por você. Basta que você diga, não, eu quero. Mas voltando ao nosso tema aqui, gente, olha, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Foram lançados na Geena. O que quer dizer isso? A morte e o inferno não existem mais. Todo mundo que existia, inclusive aquele pessoal do milênio que se converteu, ressuscitou aqui. A morte deu conta deles. Eles não estavam no lugar de tormento. A morte não pôde mais segurá-los. Eles também haviam morrido com Cristo, mas tiveram que comparecer aqui. Apareceram aqui. E os que estavam no inferno também vieram aqui. Você está me acompanhando? Olha, a palavra de Deus
O Senhor Jesus vai revelar cada vez mais coisas a partir das próximas aulas. Vem comigo em nome de Jesus, ora, né? Me acompanha, vamos todos com Cristo aqui e com o Espírito de Deus aproveitar essas maravilhas. E como é que fica agora aqueles que morreram no milênio, a morte deu conta deles, eles chegaram lá, e agora? O que é que foi feito deles? Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, na Geena. Geena. Esse não tem mais volta, é a segunda morte. Depois disso não tem mais julgamento, não tem nada. É um estado perene de tormento e de angústia. As pessoas que morreram no milênio estão aqui. Elas também têm o seu nome escrito no livro da vida. E também desfrutarão da presença de Deus para todos sempre. Eles deram a sua própria vida por Jesus Cristo. Perdão, gente. Eles receberam a Jesus Cristo no milênio. Eu falei do pessoal da grande tribulação. Tem tanto direito quanto nós. Aqui também entra uma palavra, ficou claro isso? Só que eles terão uma coisa. O que é que eles estão perdendo, esse pessoal do milênio? Vai perder o quê? Eles vão perder uma grande bênção. Qual é? De reinar com Cristo no milênio. Está aqui, ó. A Bíblia fala assim, ó. A primeira ressurreição é essa, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Olha só, nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Esse pessoal do milênio ainda vai estar naquele período de receber ou não a Jesus Cristo como seu Salvador, né? Porque também terão que passar por isso, se querem ou se não querem Jesus Cristo. Agora eu vou falar uma coisa tremenda aqui, vou adiantar uma próxima aula. Você lembra que Satanás teria que ser solto? Por um pouco de tempo era necessário? Para que soltar o diabo depois dos 1000 anos? Hã? Para que? O povo está vivendo bem, está comendo bem, a medicina se multiplicou tremendamente. Quem morrer novo vai morrer com mais de 100 anos. Morreu jovem, vê, com mais de 100 anos. Né? Tudo funciona, você vai lá no SUS, está uma beleza. Né? Quem está governando com Cristo são pessoas idôneas, é a igreja de Deus. Todas as ordens vêm lá de Jerusalém, as principais. A gente obedecendo a Cristo, chegou aqui um decreto do Senhor Jesus. A partir de hoje, os impostos devem baixar ainda mais. É para investir em estradas, é para investir na lavoura. Tira esses agrotóxicos aí, porque existe uma planta assim que mata os insetos. Vai ser maravilhoso esse período. Frutas enormes, né? Entendeu? Mais bem cultivadas, todo mundo vai ter comida em abundância, vai ter saúde, porque é o próprio Deus quem ordena. Certo? Vai ser uma maravilha. Então, para que soltar o diabo? Para que soltar Satanás de novo? É necessário. Sabe por quê? Essas pessoas do milênio não estão sofrendo a influência de Satanás. Pensa. Ele ficou preso por 1000 anos. Ele e essa turminha dele aí, que manda matar, que manda estuprar, que coloca político corrupto, né, que faz eles fazerem pacto dentro dos centros de encosto para serem alguém, para crescerem, terem fama, dinheiro, e aí destrói a sociedade inteira. Né? Essa turminha aí de Satanás, os demônios que atuam nesse mundo, não poderão mais atuar. Não vai ter como alguém consultar um centro de encosto lá. Então a vida será às 1000 maravilhas. Eu te pergunto, é justo com quem sofreu? Eu e você, que temos que fazer essa escolha debaixo de todo esse clima, toda essa dificuldade, toda essa tentação, debaixo da mentira, né? Debaixo da morte, debaixo dos roubos, porque tudo isso é ele, matar, roubar, mentir, tudo é ele. Essas pessoas não terão isso. É necessário que Satanás seja solto para que a humanidade, depois de ver todo o reino de Cristo,
esse período, também tem que fazer uma escolha. Ou Jesus ou a Satanás. A Bíblia diz que ele sai a enganar novamente as nações. E olha, gente, eu vou falar isso nas próximas aulas. Ele engana multidões e multidões e ele se levanta contra os santos de Deus. Mas não vou adiantar muito não, vou deixar você com um gostinho aí. Deus o destruirá com o sopro da sua boca. Mas depois acabou. Satanás, nós já vimos isso, eu vou só repetir. Quem é que vai para a Geena, pessoal? O lago de fogo. Satanás e seus anjos. A besta, o falso profeta, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. A morte e o inferno também irão para a Geena. Esse era o motivo desse meu áudio, desse meu vídeo áudio. Que Deus abençoe você. Continue orando para que Deus nos coloque mais palavras, nos dê mais temas para a Igreja de Jesus crescer mais em Cristo. Que você seja edificado em nome de Jesus. Até a nossa próxima aula.